Bom, olá, gente. Aqui é a Naomi. Hoje é dia 1º de setembro, eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouco das leituras do mês. Esse mês eu consegui ler até que mais, assim, do que eu achei que eu ia ler, então eu tô feliz que eu consegui ler. E eu vim trazer aqui um pouco sobre, bom, recomendações de leitura, se eu gostei ou não. É para isso que eu queria fazer esse tipo de vídeo, eu espero continuar mais. Tem um vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo que eu gravei de leituras, que foram as leituras das minhas férias. Então, se tiverem interesse, podem ir lá no vídeo que tem uns livrinhos legais lá. Bom, enfim, teve a festa do livro na USP e eu comprei livros na festa do livro. Eu, na verdade, comprei esses 2 quadrinhos que foram autografados, sim, porque o Paulo Moreira e o Monge Han vieram aqui para São Carlos e eu consegui o autógrafo deles. E, bom, essas são algumas das leituras, né, que eu vou falar, mas eu vou começar primeiro pelo livro O Médico e o Monstro. Esse eu peguei na biblioteca aqui da faculdade, de 1886, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do autor. Robert Louis Stevenson, esse daqui. E tem muita gente que fala, assim, que esse livro, ele é bem grandioso, assim, pra época, né? 86, Revolução Industrial, né? Lá no Reino Unido. Então é bem interessante porque ele é quase um Frankenstein deslocado, né? Em outra linha temporal aí. Então é um livro bem famoso. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, só que, como tava lá na biblioteca, eu acabei querendo ler. Eu quis pegar ele pelo fato dele ser pequeno, assim, porque eu tô recomeçando a ler, sabe? E eu pensei que talvez pegar um livro um pouco menor seria interessante pra, né, dar aquela vontade de ler mais. Ele tem 143 páginas. E esse livro ele tem uma fonte bem legal, assim, tipo, ela é bem grandinha, assim, então é bem confortável de ler, tem essas páginas para capítulo. E essa edição eu gostei bastante. O papel é bem gostoso, assim, pra fazer a leitura. Ele é aquela cor mais creme, né? Tem um prefácio aqui. E é uma folha bem confortável, assim, também pra mexer. Não tem muitas ilustrações, é só assim, né? E essa edição é da Martin Claret, sei lá como fala. E eu gostei também, isso lembra como que chama aquele autor? Aquele artista, o surrealista lá da fruta na cara, esqueci o nome. O Médico e o Monstro é um livro, então, que é ambientado também nessa época, né? Século XIX. Conta essa história de um médico e um tipo de criatura, parecia mais uma criatura do que um homem vivo que aterroriza todo mundo pela cidade. E ninguém sabe direito quem que é esse monstro. Ele chama Hyde. Ninguém sabe da onde que ele veio. E ele é uma figura que, tipo, passa muito terror pra todo mundo, sabe? Os personagens principais é o Utterson, que é um advogado, o Jekyll e o Hyde. E tudo se concentra nessa ideia de tentar entender quem é o Hyde, o que o Hyde está fazendo, essa criatura monstruosa que ninguém sabe de onde veio, o que faz, sabe? Ninguém entende a natureza desse ser, que é o chamado monstro, né, do livro. E ele tem algum tipo de relação muito estranha com o Jekyll, que é um médico. E o Utterson é advogado do Jekyll e ele quer saber mais o porquê que a ligação do Hyde com o Jack, o que eles têm a ver. E ele basicamente ele entra nessa história muito sem querer, assim, só que essa curiosidade acaba intrigando muito ele e acaba ficando muito pessoal, porque acaba impactando na vida dele e de outros amigos. Então, bom, é só isso que eu acho que eu posso falar, porque senão vai ficar muito spoiler do próprio livro. Mas a narrativa é toda construída nessa angústia, né, do Jack
do Utterson, quer dizer, desse advogado, do nosso personagem principal, de tentar compreender o que está acontecendo com o Jack e quem que é esse Hyde. E mais na parte do final que esses personagens começam a abrir o jogo e falar assim, tentar soltar algumas verdades aí. E na verdade só no final mesmo que a gente entende toda a narrativa e o porquê de toda a história ser tão esquisita, tão bizarra. E a gente entende vários porquês aí da história e a gente basicamente entende toda a relação desses personagens e o porquê de cada coisa. E outra coisa que eu não falei do Magic Monster, eu tava pesquisando um pouco mais sobre ele. Parece que tem uma expressão que chama Jekyll e Hyde. Eu não vou dar muito spoiler do que é essa expressão, porque senão eu vou tirar a graça do... Uma leitura bem legal. Recomendo aí. Isso. Então, o mangá que eu li foi esse. Katekyo Hitman Reborn, ou Tutor Hitman Reborn no português. Ele é um mangá de um anime com o mesmo título. Esse Tutor Hitman Reborn. E falando basicamente, eu peguei esse volume 3 no Sebo porque eu tinha um vale pra trocar. E, enfim, troquei por esse quadrinho porque ele é um anime, um dos primeiros animes que eu vi, esse eu vi com a minha irmã. E, bom, só contando um pouco a história, né, de Katekyo Hitman Reborn, é um mangá que fala sobre um menino que um dia ele descobre que ele é como se fosse o herdeiro, ele vai ser o grande representante de uma máfia japonesa italiana, quase isso. E esse tutor reborn tutorzinho, essa criatura que parece um bebê. E ele tem uma arma que consegue atirar na cabeça do Tsuna, que é o nosso personagem principal. Toda vez que atira, ele acaba tendo poderes sobrenaturais liberados. É bem engraçado, é um personagem que sai foguinho na testa dele. Enfim, e aí você entra nisso, ele é um menino de escola, assim, de ensino fundamental, médio, e aí tem todas as intrigas entre colegas de sala, o pessoal que quer ajudar ele nessa vida de mafioso. E aí vão aparecendo também mais personagens que também são da máfia. Mas aí de uma forma bem divertida, assim, descontraída. Então, apesar de ser máfia, não é nada muito perigoso. Enfim, é engraçado, assim, não é nada pesado. Eu sei que a história evolui bastante, tipo, bem interessante mais pra frente, mas no começo ele é um mangá que... Mangá não, é um mangá anime que não é tão pesado assim. Mas é legal, é legal. É isso que eu tenho pra falar. Agora, quadrinhos. Vamos começar com... Esse é um quadrinho do Paulo Moreira. Publicação independente dele, então foi feito com uma editora. E é um quadrinho bem leve, que conta a história da Ana, que é a aranha, Ana Aranha. A lagartixinha e a mosquinha. Que você fica pensando, tipo, mano, não é possível, né? Como que vai ter uma história de aventura de uma lagartixa com uma mosca com uma aranha, sabe? Tipo, é o combo perfeito pra destruição. Mas é um quadrinho, tipo, muito engraçado. Que vai contar sobre essas aventuras desses personagens. E de uma forma muito... Gente, tem cada tirada, é muito engraçado. Primeiro, mostrar o autógrafo que eu recebi. E, nossa, ele é muito fofo. Ele é assim, né? Os quadrinhos são de 3 em 3 e também tem outro formato. Tem outros formatos assim. Tem vários formatos aí que o Paulo Moreira faz. Eu acho bem interessante essas padronagens de cor que ele usa também. E com humor que, tipo, mano, eu me encontro em nenhum outro quadrinista. É algo, tipo, muito interessante, sabe? E, enfim, eu vou dar mais detalhes ali. Mas é basicamente um quadrinho, assim, bem leve, assim, pra você dar várias gargalhadas, assim. Que vai contar a história
aventuras desses três personagens. Só que eles acabam construindo uma amizade entre eles. E eles vivem sua vida de mosquinha, lagartixa, aranha. E uma vida muito, muito normal, né? Atacar outros insetos, que mais? Assistir filme junto, que mais? Mexer no celular. Na página do Paulo Moreira tem alguns quadrinhos que estão dentro desse compilado de quadrinhos. Quase como uma narrativa também. Não tem como se fosse uma grande história. Explica como que eles três viraram amigos, esses personagens viraram amigos. E algumas aventuras que eles passaram juntos. Então tem, querendo ou não, uma sequência cronológica aqui. E é isso. Achei muito legal o formato quadradinho dele também. Enfim. É isso. E agora Vozes Amarelas do Monge Rio. E, gente, esse foi o primeiro quadrinho que o Monge Han lançou com a editora, né? Então, esse foi lançado por HarperCollins. Assim. Gente, o que falar desse quadrinho, né? O Monge Han, então, ele é um quadrinista que ele fala muito da vivência dele enquanto pessoa asiática, pessoa racializada. Ele é descendente de coreanos. E também tem outros quadrinhos, também tem coisas de humor também, tirando sarro de alguns animes, tipo Naruto. Tem mais quadrinho autoral dele também. Tipo, o Mondoliz, eu li muito, acompanhei tipo, toda a história aí que ele lançou. E nesse livro a gente tem um compilado de várias histórias, né, de pessoas amarelas. Principalmente com essa vivência enquanto uma pessoa que emigrou, né, saiu também da sua própria terra natal, como que era essa vivência antes, como que foi vir até aqui. Então, a gente passa sobre várias vivências diferentes. E essa ideia, né? Trazer vozes dessas pessoas amarelas, tipo, trazer à tona a vivência delas, a experiência delas. Então, aqui tem um compilado de vários quadrinhos dele. Tem vários quadrinhos que já foram postados nas redes dele também, que tá aqui. E vamos falar um pouco da edição, né? Esse é um quadrinho com capa dura. E ele tem esse brilhozinho, assim, em algumas partes. Que mais? Aqui, olha, por dentro. Consegui pegar um autógrafozinho com monge. E a folhazinha dele aqui no interior, ela também é bem gostosa. Ela é bem confortável de ler. E o quadrinho inteiro é todo colorido. Nossa, gente, eu amei isso. O prefácio da Ana Hikari, grande Ana Hikari. Falar, mas esse quadrinho ele é separado em algumas partes, então, tipo, tem várias histórias separadas, né? E a ideia é que cada história seja a voz de uma vivência, sabe? Então tem essa primeira, que é sobre a vivência anterior, imigração. Gente do céu, tá meio difícil. Enfim, tem várias aqui, olha, em português, sabe? Ter alguém como o Mujihan começou a falar também disso de uma forma diferente, né, em quadrinhos, coisas do tipo. E é muito importante ter esse tipo de autor publicando em uma editora grande também, sabe? Falando sobre essas vivências, porque é um tipo de coisa que a gente não discute, as pessoas não ouvem falar sobre pessoas asiáticas e o que elas sofrem enquanto pessoas racializadas. Por que a gente tem que falar isso? Por que a gente é diferente de uma pessoa branca, sabe? Então, esse quadrinho é muito, muito importante. Tem algumas vivências que são de alguns personagens aí. Pode ser o próprio monge Han, que tá falando da vivência dele. Tem outras histórias que é da mãe dele, da avó dele, do Victor Han, que é o primo dele. Enfim, que acabam sendo entrelaçadas, não só por essa ligação, né, dele, do Monge Han com essas pessoas, mas também pelo fato de elas serem amarelas, sabe? Essa vivência que acaba entrelaçando e se unindo. E é um livro muito, muito sensível, sabe? Tipo,
consegue comunicar muito bem o que as vivências, né, tudo que as pessoas experienciam. E, enfim, é uma leitura muito, muito agradável. Até se você não é uma pessoa amarela ou racializada que seja, tipo, é muito interessante ler esse quadrinho, porque essas histórias que estão aqui são o tipo de história que uma pessoa amarela, uma pessoa asiática, provavelmente já ouviu na família, provavelmente entende, porque já experienciou algo muito parecido. Mas quando você é uma pessoa que não tem esse tipo de experiência, talvez não seja algo tão óbvio, sabe? Então eu acho que é bem interessante também tentar entender, tentar, sabe, apoiar esses artistas, porque às vezes a gente acaba aprendendo coisas que a gente não fazia ideia de que as pessoas viviam assim. Então fica aí a recomendação, esse é um quadrinho que, tipo, eu, eu chorei lendo isso daqui. E eu espero que mais pessoas consigam se emocionar com esse quadrinho, tentar entender mais. Também tentar tirar algum tipo de entendimento, aprendizado desse quadrinho aqui, porque ele é realmente muito, muito importante. E, enfim, eu poderia ficar falando horas de quão maravilhoso é esse quadrinho, gente. Então, é isso, eu não vou me alongar muito. Eu acho que hoje eu falei tudo meio corrido aqui, meio perdido aqui, mas enfim, se quiserem saber mais dos quadrinhos, dá pra pesquisar também, seguir o Monge Han, porque os quadrinhos dele, a arte dele também é incrível. Quiser procurar saber mais, podem ir lá procurar ele. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Ficou meio corrido, ficou meio bagunçado, ficou, mas é isso que eu consegui fazer. Até mais. Até as próximas leituras de setembro, se eu ler livro, que eu espero que eu leia. Muita coisa de anime, assim, sempre tipo, isso talvez seja um pouco sexista, né? Mas enfim.